quando que se deve realizar uma meta-análise, quando que ela deve ser feita. As decisões sobre quais estudos devem ou não ser incluídos numa meta-análise são subjetivas e vão exigir uma discussão e um julgamento. A meta-análise ela não deve ser feita, e aqui eu dou bastante destaque para isso, quando tem variações consideráveis nos resultados dos estudos, uma heterogeneidade clínica, uma heterogeneidade metodológica ou mesmo estatística. Se os estudos forem muito diferentes entre si, eles não devem ser combinados em uma meta-análise. Se vocês forem realizar uma meta-análise, para o HeavyMan, que é um dos softwares mais utilizados para análise de dados de revisões, quais são os dados que a gente vai precisar? Se os dados forem dicotômicos dos estudos incluídos, dicotômicos aqui inclui resultados como sim ou não, teve o evento ou não teve, enfim. O que a gente precisa? Do número de sujeitos ou de amostras que teve aquele evento e do total de sujeitos de amostra. Então o estudo incluído ele tem que ter isso, tem que ter o número de eventos e o total da amostra. Por exemplo, uma perda de uma restauração. Eu preciso ter no estudo incluído quantas perdas tiveram de um total. Por exemplo, perdeu 5 restaurações de 30. Eu tenho esse dado aqui. E eu preciso ter tanto da intervenção quanto do controle, que são os grupos que eu estou comparando. No HeavyMan eu vou comparar sempre 2 grupos por vez. Já se forem dados contínuos, que são aqueles dados que não são inteiros, podem ter uma vírgula ali, eu preciso dos dados da média, do desvio padrão e do número de sujeitos ou de amostras nos estudos incluídos. Por exemplo, em uma meta-análise de estudos laboratoriais, quando eu vou analisar a resistência de união de um adesivo, geralmente os dados que tem nos estudos são contínuos, que vão ser dados em megapascal, em newtons, que vão ter uma vírgula ali, uma média daquele valor de resistência de união. Então eu preciso tirar desses estudos qual foi a média de resistência de união, o desvio padrão e o número de espécimes que foram testados. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que dependendo de como tiver o dado no estudo incluído, uma análise diferente vai ter que ser feita. E que eu preciso ter a intervenção e o controle. Esse slide aqui que está mostrando para vocês é extremamente importante porque são os dados que vocês vão ter que buscar nos estudos incluídos para ver se é possível ou não fazer uma meta-análise. Aqui, por exemplo, se forem dados dicotômicos, já trabalhando no HeavyMan. Notem como o HeavyMan ele pede o número de eventos de um total no grupo experimental, no grupo intervenção, e o número de eventos e o total no grupo controle. São esses os dados que eu tenho que ter. Se eu não tiver esses dados, eu não tenho como fazer a meta-análise. Alguns estudos eu não tenho comparação entre grupos, eu só tenho de um grupo. Daí não dá para eu fazer essa análise no HeavyMan. Existem outras análises, outros softwares que então podem ser utilizados se eu não vou fazer comparação entre 2 grupos, por exemplo. O R é um deles, que ele permite uma meta-análise de braço único, que a gente chama quando não tem comparações. Aqui nesse slide tem um exemplo de como esses dados poderiam ser tabulados no Excel. Notem que eu botei um mesmo estudo em 3 linhas aqui. Depois eu vou mostrar uma forma de combinar esses resultados. O melhor é ter um estudo por linha, mas às vezes não dá, e daí a gente coloca mais de um estudo por linha. Por exemplo, se tiver mais grupos sendo testados ali, mais comparações dentro daquele estudo. O importante é fazer uma tabelinha no Excel similar a essa daqui para tabular os dados de vocês, do grupo intervenção e do grupo controle, e depois ver como que eles vão ser analisados no HeavyMan. Já nos dados contínuos, como eu falei antes, o que vocês precisam de informações? Vão precisar da média, do desvio padrão e do número total de sujeitos ou amostra, que nem está mostrando aqui. Daí vocês vão colocar lá no HeavyMan, aqui é um print screen da tela do HeavyMan, que vai ter lá o min, que é a média, o SD, que é o desvio padrão, e o total, que teve tanto do grupo experimental quanto do grupo controle. Tendo esses dados tabulados, é colocar no software e fazer a estatística que vocês vão ver em uma próxima aula. Aqui tem um exemplo de como fazer a tabulação desses dados no Excel, a mesma coisa que aparece ali no HeavyMan. Eu gosto de mostrar esses exemplos no Excel, que vocês podem criar essas planilhas no Excel e depois com a planilha criada dessa forma como está aparecendo aí, é simplesmente copiar e colar dentro do software e facilita muito a vida. Tabulem esses dados de forma que permita a análise desses dados depois no software que vocês forem utilizar.